Então, você precisa de ajuste. Então, ele ensina o seguinte, que quando você tem um desejo, você tem que criar uma nuvem uma nuvem. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o desenho, até para mostrar para vocês, que é bem interessante. Uma nuvenzinha. Cadê a nuvenzinha? Vou achar, gente, a nuvenzinha. Peraí, fiquei comigo. Quando você quer mudar um comportamento... É sempre assim, né? Quando a gente quer achar as coisas, a gente não acha. Achei, não. Ainda não. Não, eu não marquei a nuvem, por isso que... Enfim, achei! Aqui, ó. Dá para vocês verem aí, ó. Reduzir o estresse, tá vendo? Uma nuvem de comportamento. Então, ele fala o seguinte, que quando você quer reduzir, se você quer mudar um comportamento seu, por exemplo, aqui no exemplo, no livro dá reduzir o estresse. Então, ele fala assim, nessa nuvem, você vai fazer o que a gente chama de brainstorming, um toró de parpite, né? Tem muita gente que fala que é toró de parpite. Você vai pegar o hábito que você quer criar e vai linkar em volta dele pelo menos 10 comportamentos que te levam, que você consegue imaginar dentro da sua naturalidade, o que você poderia fazer para que esse nível de estresse diminua. Seja ele, olha, para diminuir o meu estresse, eu posso, toda noite, quando eu chegar em casa, tomar banho, jantar, eu vou passear com o meu cachorro até a esquina e volto. Esse pode ser um. Brincar com meu filho meia hora pode ser outro. Fazer meditação, assim que eu terminar de jantar, para eliminar o meu estresse do dia, eu vou fazer 5 minutos de meditação. Não estou falando 10, estou falando 5. Depois que eu chegar do trabalho, eu vou ler um livro. Só que ler o livro, lembra que eu falei lá no começo? É muita coisa. Para você que nunca lê, então você tem 2 coisas a fazer. Diminuir o estresse e ler um livro por semana. Então, você já tem 2 comportamentos aí para você trabalhar um micro-hábito. E aí, você vai linkar todos os comportamentos que você acredita que dentro daquilo que você já faz, de chegar do trabalho, após tomar banho, após almoçar, seja lá onde for, qual comportamento você poderia agregar naturalmente ali, e escolher dessa nuvem de 10, por exemplo, quais os 5 que você acha que te chama mais atenção, que você acredita que com mais naturalidade possível você vai fazê-lo. E escolhe um deles, pelo menos, e coloque em prática. Imagine que você quer ler um livro por semana. Então, qual comportamento você poderia fazer, já que você não tem nenhum hábito do livro? Um comportamento que funcionou aqui muito, eu vou falar, eu já tenho o hábito de ler, mas eu queria ler um livro em específico que eu estava enrolando há muito tempo, porque é um livro muito grosso, eu ainda estou lendo ele. E eu falei, poxa, mas esse livro, eu quero criar o hábito de lê-lo, mas está me está dificultando isso. Então, eu fiz isso, para eu criar esse micro hábito, o que eu fiz? Ao invés de você ir ao banheiro fazer suas necessidades com o celular, eu botei o livro no banheiro. Certo? E aí, qual é eu falei, dentro do meu dia, onde que eu posso encaixar esse livro de uma forma que ele não me incomode, de uma forma que ele não me atrapalhe, de uma forma que eu não faça disputas, um sofrimento, que eu não tenha motivação para ler ele, que aí, capacidade eu tenho? Tenho. Motivação para ler ele? Tenho, porque eu quero ler ele há muito tempo. Eu só preciso encontrar onde encaixar ele, que é o prompt dentro da minha vida. E eu falei, ao invés de ir para o banheiro com o celular, o que eu fiz? Eu botei o livro no banheiro e eu falei assim, eu vou ler o livro inteiro no banheiro? Não vou. O que ele fala? Dentro dos comportamentos, você vai diminuindo até encontrar um micro hábito que você vai criar, o menor deles, para você incorporar no seu dia, e a partir daí, esses micro hábitos, vai chegar um momento que ele vai virar um hábito. E aí, isso vai incorporando na sua vida e você vai criando outros. E aí, o que eu faço? Toda vez que eu vou ao banheiro, como todo mundo vai, isso é muito natural, né, no ser humano, eu
me propus a ler um parágrafo. Não é um capítulo, veja, não é um capítulo. Qual que é a menor coisa que eu posso fazer? Se eu ler uma linha, eu não vou entender, porque vai ficar faltando coisa. Então, eu me propus a ler um parágrafo. Eu estou terminando o livro. Então, é uma coisa, são micro atitudes que te fazem chegar a algum lugar. E aí ele faz o seguinte, uma pergunta que ele faz assim, qual o comportamento que você teria de uma única vez? No meu caso, uma única vez eu vou ao banheiro, toda vez que eu vou ao banheiro, então eu leio um parágrafo do livro e eu estou terminando o livro. Aquele em específico, eu já tenho o hábito de ler, leio muito, mas aquele é um livro denso, é mais difícil de ser lido, é um livro muito grosso, que requer tempo, requer raciocínio. Então, a gente está no banheiro, por mais que ele fale, é um momento de concentração, às vezes. Então, você fica lá, lê e reflete sobre aquilo. Pode até parecer engraçado, mas funciona. Funcionou para mim e eu tenho certeza que vai funcionar para você que está aí me escutando do outro lado. Boa noite, Ricardo, Alexandre e todos os que estão aqui, tá? Não vou colocar nomes aqui, porque senão eu vou ficar só colocando nome. Eu não tenho a habilidade que o Pavani tem, então estamos aqui. E aí ele fala quais novos hábitos você criaria, e não só isso, quais os novos micro hábitos que você criaria, mas como também ele fala quais os hábitos que você não quer ter mais. E aí você começa, por exemplo, as pessoas... uma menina tem um exemplo de roer unhas. Então, ela criou um micro hábito do que ela poderia fazer. Então, depois ela criou o micro hábito do seguinte: depois que ela escovasse os dentes, ela ia passar nas mãos, nas unhas, um líquido que, se você bota a mão na boca, ela é amargo, né? Como se fosse uma Novalgina muito forte. Para que ela parasse de roer unhas, e funcionou. Porque todo dia ela passava, e as unhas foram hidratando, as unhas foram crescendo, e funcionou, e hoje as unhas estão muito bem, obrigada. Então, são micro coisas que você faz para que você tenha sucesso.